E dá uma olhadinha aí na bela atitude que o Zico e outros clubes farão em relação à luta por menos impostos para clubes que não são SAFs. Aqui é Zico. Eu no dia 24 estarei em Brasília junto com outros representantes do esporte brasileiro. Então todos juntos com as associações sem fins lucrativos em defesa do esporte brasileiro. É muito importante que toda a comunidade se mobilize para que não sejam taxados e possam manter a sustentabilidade do esporte brasileiro. Grande abraço, até lá. É isso, rapaziada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Flamengo versus Lanús, mais de 55 mil ingressos vendidos e o Flamengo precisa de uma boa atuação, de um título para virar essa chavinha na temporada de 2026. Temos a possibilidade de termos o Jorginho de volta no meio-campo nesse jogo. Falando sobre patrocínios, o Flamengo está prestes a fechar com 2 novos patrocinadores para essa temporada de 2026, principalmente visando a possível saída da Betano como patrocinador master. Sobre novas regras do futebol, a FIFA possivelmente implementará uma punição ao time que faz cera dentro de campo. E sobre o nosso sub-20, mais uma partida que a gente toma um caminhão de gols e dessa vez a gente saiu com placar negativo no Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like e se inscreva aqui na Flageral, porque a Flageral ela tem tudo da base ao profissional. E rapaziada, falando sobre o nosso Sub-20, vou começar o vídeo com esse assunto, até porque o canal é mais voltado para a base rubro-negra. Ontem, o Flamengo jogou contra o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, sofremos muito com a parte defensiva, né? Sofremos mais uma vez 4 gols na partida, até porque no primeiro jogo a gente fez 6 gols no Bragantino, só que sofremos 4. Nesse contra o Vasco, tomamos 4 gols e convertemos apenas 1. E olha que o goleiro Léo Nanete ainda defendeu um pênalti. Rapaziada, o que acontece é o seguinte, no começo do jogo, até os primeiros 10 minutos, o Flamengo conseguiu se impor mais na partida, conseguiu chegar com mais volume no ataque, só que não conseguiu converter nenhuma chance em gols, né? Até porque, mesmo chegando com mais volume, o Flamengo não criou aquelas chances claras para gol como aconteceu no jogo contra o Bragantino. Em relação ao Josmar, atacante, a única coisa boa no jogo em relação ao Flamengo, que eu separo para vocês, foram a defesa do goleiro no pênalti, um lance que o Josmar matou no peito e tentou dar ali meio que uma bicicleta, um voleio, e quase acertou o gol do Vasco, mas isso já estava no segundo tempo e a gente já estava com um placar muito ruim, né? Muito difícil da gente conseguir reverter, porque já estava 3-0 o time do Vasco. E o gol que o Flamengo fez, que foi o gol do Gustavo, chutou de fora da área, a bola foi lá no cantinho do goleiro do Vasco, mas a verdade é a seguinte, depois desses primeiros 10 minutos de jogo, que o Flamengo conseguiu um volume maior de jogo, só deu Vasco, né? A partir dos 10 minutos, só deu o time da Colina. A gente mal conseguia passar do meio de campo e quando conseguia, era de uma forma meio desorganizada. Então, em relação a esse time sub-20 do Flamengo, o ataque, a princípio, a parte ali ofensiva do Flamengo, ela está funcionando. Fez um gol nesse jogo, fez 6 gols na partida de estreia e lembrando que o Bragantino foi o vice-campeão brasileiro do ano passado. Então a gente não estava jogando contra qualquer time e olha que a gente jogou fora de casa. Mas a parte defensiva, e lembrando sempre que a parte defensiva começa no ataque, com jogadores para frente do meio de campo fazendo aquele primeiro combate, essa parte defensiva ela está precisando de uma atenção muito grande do Bruno Pivetti, e o Bruno Pivetti tem que corrigir esses erros, porque dia 7 agora de março, a gente já estreia na Libertadores da categoria, e a gente está em busca do tricampeonato seguido. Então, que o Bruno Pivetti consiga corrigir esses erros, porque é muito feio ficar tomando vários gols todas as partidas. Eu entendo que aconteceram saídas no time do Flamengo, nesse time sub-20, e uma delas foi do nosso zagueiro Iago. Iago, que agora está no Orlando City, e ele era um comandante daquele time inteiro, não só da parte defensiva. E na parte defensiva ele voava, né? Então, que o Bruno Pivetti corrija esses erros, porque na próxima sexta-feira, a gente, dia 27, né? Próxima sexta-feira, às 3 da tarde, a gente já joga a terceira rodada do Brasileirão da categoria contra o Vitória dentro de casa. Então, é aquele jogo para a gente conseguir os 3 pontos e conseguir também
uma parte defensiva mais sólida para a gente não sofrer tanto quanto a gente sofreu nos últimos jogos. Mas um asterisco nesse jogo do Flamengo e Vasco foi que logo no meio do primeiro tempo a gente acabou tomando um cartão vermelho. O jogador foi o da Mata, num lance onde um zagueiro do Flamengo foi cruzar a bola ali e acabou que foi uma bola muito fraca, tocada ali para o da Mata. O da Mata tentou pegar a bola, mas acabou acertando só o jogador do Vasco. E como era o último homem, a princípio, né, pelo que o árbitro viu, ele foi lá e aplicou o cartão vermelho. Eu aplicaria um cartão amarelo, mas é lógico que era um lance que cabia algumas interpretações e o árbitro interpretou que o jogador do Flamengo merecia o cartão vermelho. Então isso aí também prejudicou muito o time do Flamengo. É isso sobre a nossa base, sobre o nosso sub-20 e que no próximo jogo a gente consiga um resultado melhor. E rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre 2 novos patrocinadores que estão chegando no uniforme do Flamengo. Até porque a gente não sabe se o governo irá proibir patrocínios de casa de apostas, né? A gente tem a Betano, que é o maior patrocinador de todos os tempos do futebol brasileiro, com valores que estão acima de 250 milhões de reais por ano. Só que, caso aconteça isso, o Flamengo já está se preparando, né? Colocará mais patrocinadores no uniforme do Flamengo, mas pelo menos os cofres não sofrerão tanto. Segundo coluna do Fla, o Flamengo votará no Conselho Deliberativo a aprovação de 2 novos patrocinadores. São eles GAC Motor e também a Demicon. A Demicon são consórcios em relação a imóveis e a GAC Motors é uma empresa que fabrica carros, né? A GAC Motors, ela ficará, caso seja aprovada, na parte traseira da bermuda do Flamengo, ok? Na bermuda que a gente entra em campo. Em relação ao manto sagrado, a Demicon ficará embaixo do número do jogador. Então é isso sobre patrocinadores. Os valores não foram divulgados, mas a gente fica feliz, né? Até porque a gente sabe dessa situação da Betano e de outras casas de apostas. Caso realmente elas sejam proibidas, o Flamengo terá um desfalque grande nos cofres. Então, fazendo esse tipo de movimentação, o Flamengo já se prepara. Lógico, não serão os mesmos valores, ficará longe disso, mas o Flamengo se prepara para não sofrer tanto diante de uma possível perda do patrocinador master. E falando sobre uma virada de chave que a gente precisa dar essa resposta para a torcida do Flamengo, que é nessa Recopa Sul-Americana. A gente já começou pessimamente essa temporada com um time sub-20 do Flamengo. Quando entrou o time profissional, a gente achou que, beleza, ainda mais diante da partida contra o Vasco. Pô, show de bola, dominamos o jogo inteiro. Se a gente jogar desse jeito esse ano, vai ser um ano de muitas glórias, muitas vitórias. Só que depois do jogo contra o Vasco, a gente não se encontrou mais dentro de campo. A verdade é essa. O Felipe Luiz está pressionado, nunca passou por uma pressão tão grande como essa. E ele mesmo falou, já está preparado caso venha gritos de burro da arquibancada e que ele está lutando para que o Flamengo se encontre dentro de campo. Mas de verdade, rapaziada, eu vejo o jogo do Flamengo, dá sono, dá um desânimo danado, parece que a gente voltou para 2006, 2005, é aquele time burocrático, sem criatividade e ainda tem um agravante, né? A gente não está conseguindo, em relação à parte física, fazer aquela marcação com pressão, apesar de que no último jogo contra o Madureira a gente melhorou no segundo tempo. O primeiro tempo foi péssimo, bastante cobrança da torcida, no segundo tempo a gente melhorou, mas rapaziada, é contra o Madureira. Entendeu? Então, a gente tem que botar na balança isso, né? Arrebentamos contra o Sampaio Corrêa, mas era contra o Sampaio Corrêa. A gente tem uma temporada difícil contra times da primeira prateleira do futebol brasileiro e também da Libertadores, né? Libertadores, a gente sabe que contra qualquer time da América do Sul, a gente não pode vacilar porque os caras entram com a faca nos dentes. E para essa partida contra o Lanús, mesmo a torcida cobrando, a torcida jamais abandona o vermelho e preto. E já temos mais de 55 mil ingressos vendidos. É a chance da gente virar a chavinha. Até porque, se a gente parar para lembrar, né, se a gente for buscar na nossa memória, geralmente, desde 2019, a gente começa o ano de uma maneira ruim dentro de campo, sem aquele futebol exuberante, e a partir de março, abril, que a gente começa a jogar um futebol melhor, pelo que eu me lembre, tá? Faço esse questionamento para vocês também. Então, diante disso, o Felipe Luiz, que ganha muito bem, quase 3 milhões de reais, ele
é obrigado a resolver essa situação, principalmente da parte defensiva, né? Conforme eu já falei sobre o Sub-20, parece que o profissional está no mesmo caminho, né? Sofrendo muitos gols e pelo menos nessa partida contra o Madureira a gente não tomou nenhum gol do time adversário. Que ele resolva isso, o Flamengo vai para cima do Lanús com a expectativa da volta do Jorginho. O Jorginho é um cara fundamental nesse meio campo do Flamengo e a gente precisa se concentrar mais dentro de campo. Em relação à zaga, eu acho que está notório, né, Felipe, que o Vitão é titular desse time. Não que o Ortiz seja mau jogador, não que a gente queira que o Ortiz vá embora, mas o Ortiz ainda não performou nessa temporada de 2026. No meu ponto de vista, tá? E uma outra situação é sobre o Lucas Paquetá. O Felipe Luiz falou que ainda está tentando achar um lugar ali para o Paquetá. Ele enxerga o Paquetá jogando mais avançado. Alguns torcedores enxergam ele jogando melhor ali depois do primeiro volante, no meio campo. Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo e que a gente consiga, né, resolver essa situação desse desânimo, dessa falta de concentração dentro de campo, até porque essa partida da Recopa Sul-Americana, né, essa final, a gente precisa de pelo menos 1-0 para a gente levar para os pênaltis, ou um placar maior. O Lanús não é esse bicho-papão todo. O bicho-papão todo esse ano está sendo o nosso próprio time. E o BAP, ele cobrou o Boto e cobrou o Felipe Luiz por um melhor desempenho. A gente não perdeu jogador importante no time e a gente ainda se reforçou. Então que o Felipe Luiz resolva isso o mais breve possível. Não estou pedindo a cabeça do Felipe Luiz, gosto dele como técnico, não enxergo um outro técnico para substituir ele, pelo menos no atual momento, mas precisa sim melhorar a performance dentro de campo, porque pode ser que chegue um momento que a situação fique insuportável e insustentável, né? É isso em relação a Flamengo versus Lanús, que a gente consiga, se Deus quiser, virar essa chavinha e mudar a situação nessa temporada de 2025. E rapaziada, será o fim da cera? Até porque a FIFA está planejando uma nova regra. A gente sabe que, principalmente jogando Libertadores da América, quando o time... Um exemplo, um time argentino tá jogando contra a gente, eles estão em vantagem, galera, praticamente não tem jogo, né? Geral fica num cai-cai do caramba e o time acaba não sendo punido de nenhuma forma e acaba tendo uma vantagem em relação ao tempo, que passa mais rápido e o resultado, como já tá positivo para o outro time, a gente acaba sofrendo em relação aos atendimentos médicos. Mas o que a FIFA planeja é o fim da cera, né? Todo jogador que cair dentro de campo e tiver que receber um atendimento médico, ele não sairá e voltará imediatamente para dentro de campo. Ele terá que ficar, segundo essa nova regra que ainda não foi aprovada, 1 minuto pelo menos fora de campo para depois ter autorização para voltar. E aí o time ficaria com 10 em campo, caso não tenha sido nenhum jogador expulso, né? Durante pelo menos esse tempo. Em relação à Premier League, eles já fazem algo semelhante, né? Caso o médico tenha que entrar dentro de campo para fazer um atendimento e esse atendimento ele demore mais do que 30 segundos, o jogador já é obrigado a sair de campo, né? Porque existem, a gente dando exemplo aqui do Brasil, existem muitos casos de que o jogador cai e aí entra o médico, fica fazendo atendimento, o jogador levanta e volta a campo. Então, essa situação aí da Premier League já é tipo uma situação embrionária. Na Copa Árabe foi testado o jogador ficar 2 minutos fora de campo quando precisasse de algum atendimento. Isso aí é para diminuir a cera, eu gosto, fico feliz, até porque o Flamengo é um time que não faz esse tipo de manobra, é um time que joga os 90 minutos, um futebol limpo e um futebol justo. Então, acredito eu que seja uma boa essa nova regra da FIFA. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Acham válido, não acham válido? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui na Fla Geral, que vocês tenham uma terça-feira abençoada e que a gente consiga, né, reverter essa situação que a gente está vivendo dentro de campo, porque o torcedor rubro-negro ele não merece esse futebol de centavos que um time bilionário como é o Flamengo está jogando nessa temporada de 2026. É isso, fiquem com Deus, até a próxima, saudações.